Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite. Nossa, que estranho, eu fiquei um certo tempo aqui online e custou aparecer que tinha gente esperando aqui na minha, na minha salinha. Que bom. Não sei por Deu quê. tempo, deu tempo de eu chupar jabuticaba. Tá certo. Lanchinho. Muito bom, muito bom. Vocês estão bem? Estão todos bem? Sim, Vamos lá. Eu vou falar com vocês aqui hoje sobre, né, a última parte de atendimento, mais no presencial. E hoje também eu vou combinar com vocês da gente ter aquele encontrinho extra para falar das propostas de business de vocês, ok? Que a gente ainda não, a gente ficou para fazer isso, mas acabamos não fazendo por conta daquela aula longa que a gente teve, né? Acabou não dando tempo de dar esse retorno para vocês. Então eu quero deixar isso marcado para a gente, tá bom? Ok? Deixa eu dar meu share screen aqui, que ele não está funcionando, peraí. Tô vendo aí, Ariane, melhoras. Vamos lá. Nossa, e hoje foi providencial, porque hoje eu fiz uma entrevista com uma cliente aqui de Salvador, de shopper, e já tive vários insights aqui para poder passar para vocês, porque tem algumas coisas que, né, foram curiosas aqui nessa entrevista hoje, que eu quero dar de dica para vocês em relação a esse processo, né? Na última aula, a gente se concentrou bastante no virtual, né? No presencial, nós vamos ter, gente, várias circunstâncias aí para poder trabalhar, né? Lá no EAD, eu falo bastante desse passo a passo do presencial, alguns dos critérios, né? A gente ter ali o acompanhamento em compras, o que pode, o que não pode, a pré-seleção de itens. E eu quero que vocês aproveitem bastante esse período aqui para tirarem dúvidas também. Uma coisa que é bem importante de vocês considerarem quando a gente vai trabalhar com a compra no presencial é que geralmente os nossos clientes, eles têm extrema dificuldade em ter critérios para comprar. Eles não sabem o que escolher. Do ponto de vista, assim, de será que essa peça funciona, o caimento, será que ela está servindo bem, o que essa peça traz de benefício para mim. Em geral, os clientes, eles não têm muito essa noção, eles têm essa dificuldade de como estabelecer critérios para que essas compras sejam efetivamente assertivas. Hoje, atendendo essa minha cliente, vou dividir o caso com vocês, porque eu acredito que boa parte da entrevista possa servir aqui para vocês já irem pensando algumas das reflexões. É uma cliente que quer fazer a compra tanto no formato online quanto no presencial. E no presencial, olha que curioso, ela é uma cliente que costuma comprar, juro para vocês, uma vez a cada 2 anos, ou mais, às vezes ela passa bastante tempo sem consumir nada. É uma cliente que tem muito essa sensação de culpa no momento em que faz as compras, porque ela sempre acredita que tem que comprar algo para a filha, que tem que cuidar da família, né? Que esse autocuidado, né, da imagem para ela ainda é uma dor, assim, ainda é uma dificuldade. Curiosamente, embora seja uma pessoa que compre de maneira muito espaçada, não é uma pessoa que gosta de experimentar peças. Isso também é um grande problema de boa parte das pessoas que vão fazer as compras no presencial. Elas evitam a experimentação de peças, compram peças que não sabem nem como é que essa peça funciona no corpo, né? Chega em casa, a peça não funciona, mas também às vezes tem preguiça de trocar, né? Ou usa daquele jeito mesmo. Então, essa cliente é uma que, assim, usa do jeito que dá, sabe? Não costuma experimentar a peça, etc. E, curiosamente, é uma pessoa que não se importa de ter um vendedor próximo. É uma pessoa que chega já focada, compra o essencial. Em geral, o que eu digo para vocês é que as pessoas no presencial, com essa dificuldade de compra, elas preferem as lojas de departamento onde o vendedor não está muito presente. Essa cliente tem uma característica atípica, que ela prefere, assim, ela não tem essa coisa de ter ou não ter o vendedor, sabe? Ela não tem muito critério com o formato da loja, né? O ambiente dessa loja,
para ela é importante comprar o que ela precisa e pronto. E isso não depende do vendedor em questão, né? Em geral, eu digo a vocês que as pessoas com mais dificuldade dificilmente toleram o vendedor, porque o vendedor acaba confundindo mais do que auxiliando, né? E são pessoas que estão muito focadas em comprar o essencial, tem pressa, tem preguiça, tem dor, né? E não dão conta de fazer aquela compra ali com alguém muito próximo, tentando auxiliar, tá? Outra coisa que eu achei bem curioso, assim, no perfil dessa cliente, é que ela tem um entendimento de que comprar peças em lojas que não são de departamento significa comprar peças melhores. Gente, isso é uma inverdade. A gente sabe que hoje todas as lojas elas vão ter ali uma boa oferta de produtos que não tem boas características têxteis, isso é importante, né, da gente considerar. E o que temos de resultado é que essas lojas têm muito mais, né, o layout das peças ou o layout da própria loja, mas a qualidade do texto não entra como um critério, tá? E as pessoas acham que estão comprando melhor, quando na verdade estão comprando, às vezes até pior do que numa loja de departamento, por conta dessa circunstância toda aí de não saber avaliar os critérios, tá? Então é bem importante que a gente considere tudo isso, né? É muito, muito necessário, gente, que a gente estabeleça, então, para esse cliente todos esses critérios. Mas antes de eu chegar nessa parte dos critérios aqui, vamos nos lembrar de que vocês fizeram, né, um questionário que já está lá no EAD, criaram o modo como a pessoa se comporta em relação às compras, estabeleceram objetivos e fizeram a lista de compras. Gente, para fazer a lista de compras, uma grande dificuldade que vocês vão encontrar é o limite mínimo e máximo que o cliente vai estabelecer. É bom alinhar com esse cliente que ele pode ficar à vontade quanto ao limite máximo, tá? Muitos dos clientes apresentam constrangimento em falar o quão, né, eles toleram pagar por uma determinada peça, por um determinado produto. Especialmente esses clientes que têm grande dificuldade de comprar, né, em vista de todo esse sentimento de culpa. Então, primeiro, eles não têm muita noção, assim, do que seria um valor mínimo ou máximo, como se houvesse essa noção, no sentido de que não tem como a gente estabelecer para esse cliente, né, um valor aceitável, máximo, permitido. É ele que vai dar esse termômetro para a gente, porque cada um tem um juízo de valor sobre isso, né? Então, tem cliente que, para ele pagar R$ 200 numa bolsa é muito absurdo. Tem cliente que vai achar R$ 200 barato. E muitos dos clientes querem que a gente estabeleça esse critério. Cuidado com isso, é bem importante que você deixe o cliente à vontade para que ele estabeleça qual o valor máximo. O que vocês podem sempre perguntar para esse cliente? Fulano, olha, eu preciso que você me diga qual é o máximo aceitável para você para pagar em. E aí tem que ser toda a parte do guarda-roupa, né, gente? Bolsa, sapato, acessórios, peças de vestuário. Pode perguntar sobre todas, tá? Blusas, calças, shorts, saias, casacos, ok? Lenços, cintos, quando a gente vai para os acessórios, né? Cintos, brincos, colares, anéis, relógio, óculos. É bom vocês perguntarem sobre cada um desses itens, porque tudo pode variar. Tem, por exemplo, e aí a partir disso você percebe aonde o cliente enxerga mais valor numa peça do que em outra. Então, no caso dessa cliente, para ela pagaria mais em vestido e em blazer. Ela acha que são peças que merecem um valor mais elevado, tá? Tem clientes que já vão ter uma outra visão. Inclusive, essa cliente paga mais num vestido do que numa bolsa de couro, por exemplo, né? Por que isso é interessante? Para a gente poder saber onde é que a gente vai fazer essa triagem, essa pré-seleção, né, nessas lojas, tá? E em que medida a gente vai conseguir ter uma flexibilidade de lojas para poder trabalhar, né? Se a gente tem uma condição de critério aí de mínimo e máximo, a gente já consegue selecionar melhor quais são as lojas que a gente vai procurar esses produtos ou quais são as lojas em promoção que a gente vai procurar esse produto. Lembrei aqui de uma característica curiosa. Essa é uma cliente que procura comprar, quando compra em época promocional, para economizar, ela é economista, para economizar e, curiosamente, é a única cliente até hoje que eu escutei que procura a promoção e não tem um comportamento de compra por impulso.
A única. Juro para vocês, todos os clientes que eu já atendi até hoje gostam da promoção para poder aproveitar e comprar peças de sonho, sabe? Peças que estão a fim de comprar mesmo, para ir pelo prazer, pelo puro prazer da compra. Essa cliente não vê nenhum prazer no consumo, compra só pela extrema necessidade e na promoção para economizar grana. Então, é um outro perfil, né, que eu achei interessante dividir com vocês. Se vocês tiverem uma outra experiência para poder compartilhar aqui, ou até a experiência de vocês mesmas, né, vale a gente falar disso um pouquinho, né? Eu me surpreendi. É a primeira vez que eu escuto uma mulher dizer que ela realmente só compra na promoção uma vez a cada 2 anos, por aí, e sempre já planejada. Ela chegou em algumas instâncias a fazer uma lista, né? Então, gente, é bem importante a gente ter esse critério estabelecido, e uma coisa que eu gosto de alinhar com os clientes, tá? Não se constranja cliente em estabelecer um valor de compra, né? De orçamento para o processo de compra que a gente vai fazer maior do que o valor que você me pagou, né? O meu serviço já está pago dentro dos critérios que eu estabeleci, agora os critérios são outros, né? Então tá tudo certo, tá? Pode ter cliente com essa dificuldade de dizer para você sobre o orçamento que ele tem, né? Por conta do valor que você cobrou, tá? Então você pode deixar isso claro, né? Dependendo da circunstância aí. Claro que não é todo cliente que a gente precisa de fazer esse alinhamento, né? Mas cliente que já tem bastante constrangimento com compra, né? Pode ser um cliente que se sinta responsável ou constrangido de falar que ele vai gastar mais dinheiro com as compras do que com o que ele te pagou nos serviços, né? E uma coisa é totalmente diferente da outra, tudo bem? Você tem o seu valor de trabalho, a pessoa tem um valor orçamentário ali, né? É bem comum os clientes, dependendo aí, né? Não sei quanto que vocês cobram aí em termos de horas, mas é bem comum que ele tenha um dispêndio alto aí em termos de compras, né? Principalmente se ele vai comprar muita coisa. Agora, a André tá falando, né? Me admira essa pessoa contratar os serviços. Andréia, vou te dizer Eu por que preciso essa... aprender. Eu preciso aprender com essa pessoa. Me passa Não o é, contato. menina. Não é um aprendizado para mim também. E ainda mais considerando minha personalidade de estilo. Agora, veja bem, por que essa pessoa está procurando o serviço? Não tem a menor noção de intenção de imagem, né? Então, o que vestir considerando o trabalho, que é uma ocasião muito específica para essa cliente, porque ela é servidora pública. No ambiente de trabalho dela, as pessoas se vestem de uma maneira mais formal, ainda que trabalhando aqui em Salvador. E as pessoas, ela percebe que as pessoas têm investimento, assim, na aparência, coisa que ela nunca se permitiu ter, e que ela se sente muito inferiorizada por conta disso, né? E, ao mesmo tempo, ela não quer ser uma pessoa que vai comprar peças de maneira errada, porque por mais que ela compre pouco, ela percebe que o pouco que ela compra nunca a faz se sentir confiante. E não tem critério. Critério, gente, é fundamental. E isso é o que mais falta aos nossos clientes no momento de estabelecer compras. Eles não sabem avaliar os têxteis, não sabem avaliar as características dos acessórios, né? E é aí que torna, né, que a dor fica maior, porque eles levam as coisas, compram quando compram, sem realmente ter uma noção de intenção mesmo, de saber o que está levando, né? Isso é bem importante da gente considerar. Não sabem qual é o bom caimento da peça no corpo, tá? Então, tudo isso é importante para eles e eles precisam do profissional para fazer esse ajuste. Essa cliente, por exemplo, a gente tem um objetivo, é de fazer um planejamento em compras, montar um armário cápsula e ela ficar mais 1 ano sem comprar. E daí a 1 ano voltar a fazer uma manutenção para ver quando for fazer novas compras e tudo mais, e ter um guia de compras pronto para, né, assim, já ter um norte sempre que precisar de escolher alguma coisa do tipo, né? Outra coisa que é bem importante, gente, é que quando vocês fazem aquelas listas, itens urgentes, né, que eu já comentei bastante no último módulo, urgentes, importantes, itens de sonhos, né? Na hora da gente pré-selecionar esses itens, é bem importante que a gente esteja com as listas em mãos. Eu prefiro levar a lista num formato impresso, porque eu sou uma pessoa que gosta de rabiscar, de escrever, etc, né?
ou vocês podem levar num caderninho de anotação, alguma coisa do tipo. Na hora de pré-selecionar esses itens, além dos critérios aqui que eu vou comentar com vocês precisarão de mapear, né, em quais serão as lojas, porque depois vocês vão precisar de levar esse cliente naquele ambiente, né, ou no shopping, o que quer que seja, e já saber quais são as lojas que vocês irão primeiro, considerando itens urgentes, importantes e itens de sonho. Lembrando que na nossa última aula eu falei que a gente pesquisa tudo, vê o que é possível de comprar dentro daquele orçamento que o cliente planejou para aquele momento de compras, né? E deixar o restante que não vai ser encontrado, porque nem tudo a gente consegue encontrar. Exemplo, essa cliente tem um sonho de ter uma bota, nunca comprou uma bota na vida, acha incrível usar bota, mas não sabe assim especificamente como usar, que bota comprar. Dificilmente a gente vai encontrar uma bota agora, né? Alto verão, tá? Até pode encontrar na promoção, mas aí tem que ver se vale a pena comprar, é um item de sonho, né? Mas tem tanto item urgente que talvez não valha a pena a gente estabelecer essa compra por agora, tá? Mas enfim, claro que eu vou dar uma olhadinha, às vezes acho uma bota incrível na promoção, né, por um valor ótimo dentro do orçamento, considerando, né, que a gente já vai ter comprado os itens urgentes e importantes, né, sobrando ali, quem sabe a gente já até não encaixa, né? E eu tô com um orçamento bem enxuto para essa cliente, praticamente construí um guarda-roupa do zero com R$ 1.000, tá? E com bons critérios, né? Então, não é fácil, né, gente? A gente tem desafios aí no momento em que a gente trabalha com os nossos clientes. Já tive cliente com orçamento maior? Com certeza, né? Mas essa cliente é uma cliente bem econômica, né? Então, tentar tirar o máximo de proveito de um orçamento aí não tão folgado para quem precisa de construir um guarda-roupa do zero, certo? E aí a gente vai ter que escolher bem cartela de cor, a gente vai ter que escolher bem texto, escolher bem os acessórios, né? Dentro do perfil orçamentário que o cliente está procurando, e também para a gente tirar o máximo de proveito dessa experiência toda, tá? Quando vocês estiverem com essa listinha em mãos, ajuda muito, gente, vocês já terem, por exemplo, alguns dos critérios que eu deixei no questionário, sobre o gosto pessoal do cliente, né? Sobre algumas das dificuldades que ele tem de complexos com aparência, como já estabelecido lá no EAD para vocês. Se vocês fizerem teste de cor, eu penso que num cliente com orçamento muito enxuto e que compra pouco, né, que tem compras muito espaçadas, claro que a gente vai considerar cores de essência, mas é importante ter, em maioria, cores de cartela, para facilitar ainda mais, sabe? Para que realmente o efeito ali daquela compra seja um efeito ainda mais duradouro, que a gente realmente tenha uma circunstância ali de uma peça que funciona melhor para aquele cliente, né? Porque orna com pele, dependendo do estilo. Então, essa é uma cliente do natural, quase não usa maquiagem. Então, a gente vai se ater um pouco mais à cartela dela, porque a gente acredita que nesse processo que isso vai facilitar a assertividade das compras. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Eu não gosto muito de me prender à cartela de cores. Essa é uma cliente, por exemplo, verão suave. Ela quer incluir mais vermelhos, que é uma coisa que ela adora. Mas ainda assim, a gente vai se ater, por exemplo, precisa de um blazer, de uma bolsa para o trabalho. A gente vai escolher cinza, que é uma credibilidade, quer passar maturidade, que é um cinza que está na cartela dessa cliente. Vai funcionar melhor do que eu ir para uma bolsa vermelha, do que eu ir para um casaco vermelho. Embora seja uma cor de alma, eu não vou pegar um item básico que ela vai precisar de usar muito tempo e investir numa corzona. Entendem esses critérios? Então, isso é importante da gente estabelecer, tá? Na pré-seleção de itens, então estejam com a lista de compras em mãos, vocês escolhem o formato digital ou impresso. Eu sou uma pessoa, né, old millennial, como já comentei com vocês, eu gosto do papel, eu gosto de rabiscar, sou uma pessoa que até em supermercado leva a lista impressa para sair rabiscando, né? Então, para mim faz sentido ter uma lista impressa, tá? É muito importante ter também cartão de visitas em mãos. Por quê? Em lojas que vocês precisarão de entrar para conversar com o gerente, com vendedores, né, os lojistas, é importante se apresentar com cartão de visitas. Isso dá, né, assim, mais credibilidade à sua atuação profissional e confiabilidade
dos profissionais que ali naquela loja vão te receber, tá? As pessoas têm estranhamento ainda com o profissional do shopping, elas não conhecem muito o nosso trabalho, elas podem achar que se trata de um golpe, né? No cenário que a gente está hoje, está cada vez mais difícil, porque, né, a gente está vendo que está crescendo, né, o aumento de golpes, então ter cartão de visitas para vocês entrarem nessas lojas, se apresentarem profissionalmente, vale a pena, é importante, tá? Então não esqueçam no cartãozinho de visitas, fora as suas listinhas ali. Uma coisa que vocês podem fazer também, gente, né, considerando o mínimo e máximo, e por isso que eu gosto da lista na mão, é que em cada loja que vocês forem entrar, vocês vão ter que anotar preços, né? Vocês vão ter que ter uma dimensão ali de média de valores, tá? Não é toda loja que vai autorizar fotografar os itens, né? Então vocês vão, muitas vezes, ter uma memória de elefante aí para poder lembrar quais são os itens em cada loja. Talvez seja importante anotar, por exemplo, Arezzo, bolsa, grafite, tal, sabe? Se não te autorizarem a fotografar, né? Dá um trabalho extra você ter que entrar no site até achar aquela bolsa que você viu na loja, né? Então, vamos torcer para que os lojistas deixem vocês fotografarem, tá? Mas é isso, eu gosto de anotar para eu me lembrar, assim, quais foram os itens que eu encontrei em determinadas lojas, eu anoto características básicas e o valor, tá? Também é bom anotar, nessa hora de pré-selecionar os itens, condições de pagamento. Lembrando como que a sua cliente vai bancar, né, esses produtos, tá? Então, é bom lembrar assim, à vista tem tantos por cento de desconto nessa loja, a prazo tem, né, pode dividir de tantas vezes. Esses são os dois critérios que vocês têm que anotar. Qual o desconto à vista, qual é a quantidade máxima de parcelas. Nunca se esqueçam nessa pré-seleção de entender qual é a bandeira de cartão de crédito que aquela loja aceita. Se for diferente da bandeira da sua cliente, pode ter um produto lá que ela adora, mas e aí? Não está dentro da bandeira que ela pode pagar, né? Então, é importante perguntar para a sua cliente qual é a bandeira do cartão de crédito dela, porque isso também vai te ajudar a pré-selecionar as lojas. Se a loja não aceita a bandeira dela, não adianta você criar produtos ali. Tudo bem? É muito importante que vocês anotem, então, características daquele produto, caso a loja não te deixe fotografar, né? E também anote os preços que vocês encontraram, mais as condições de pagamento. Como se apresentar nessas lojas? Procure pelo gerente, né? Pode ser bem interessante conversar com a gerência. Se a gerência não estiver presente, tente conversar com o vendedor, entendendo, né? Se ele estará na loja no dia e no horário em que você vai levar a sua cliente, tá? Porque é isso, né? Não adianta, principalmente se for em shopping, que os horários, né, mudam bastante, não adianta você levar a sua cliente combinando ali com o vendedor aquele atendimento e no dia a vendedora não está lá, né? Vocês vão ficar mais perdidos, tá? Então, é importante já estabelecer o horário que você vai sair com a sua cliente, né? E se aquele vendedor que está te atendendo ali estará disponível na data e no horário em que você vai levar essa cliente. Para isso, gente, o prazo importa, né? Então, por exemplo, essa cliente a gente vai com ela sábado à tarde no shopping aqui em Salvador para poder fazer as compras. Eu vou fazer a triagem na sexta-feira. E aí é bem importante entender quem é o vendedor que vai estar no sábado à tarde na loja para acolher eu e essa cliente, tá? Quando não é uma loja de departamento, né? E aí eu tenho essa dica para vocês. Não estabeleçam um prazo também no presencial muito alongado para fazer essa triagem. Eu gosto de um dia antes, dependendo assim, se é tudo num shopping, dá para ir até assim na manhã antes, né? No caso dessa cliente, eu vou logo no início da tarde, então dá para ir de manhã, almoçar e ir à tarde. Eu sou uma pessoa ansiosa, então assim, eu não deixo muito em cima da hora. Eu sempre gosto de um dia antes para eu rodar com calma, sabe? Para eu ter tempo, para eu poder anotar, para eu poder verificar todos os produtos, para eu ter uma dimensão assim mais clara do processo e um senso de organização. Não se preocupe em criar um guia de compras no dia do acompanhamento. Isso não é necessário, tá? O guia de compras vem depois, perfeito? Porque senão vocês poderiam imaginar, não, mas aí como é que você cria o guia de compras? Não. Você vai mapear essa pré-seleção de lojas e de itens, tá? Executar o acompanhamento, ver as compras que foram efetivadas e o que restar da lista é que vai para o guia de compras, ok?
Então, não se preocupem em criar um guia de compras para apresentar ali no shopping na hora, não precisa, tá? O guia de compras ele vai vir depois. Nessa pré-seleção, então, se apresente ao gerente, se ele não estiver no momento, se apresente a um vendedor, confira o horário em que aquele vendedor estará presente no dia do atendimento à sua cliente, ao seu cliente, tá? Explique a essa criatura que você tem uma pré-seleção de itens para fazer, com critérios já pré-estabelecidos de valores, quando não outros critérios, cores, objetivos de imagem, o que quer que seja, que você vai buscar esses produtos ali na loja, veja se é possível fotografar os produtos, tá? E perceba junto a converse com esse vendedor para que ele entenda que no dia que você estiver ali com a sua cliente, você vai, explique o processo, tá? Você vai provar as peças, que você tem outras lojas para visitar e que depois de todo o roteiro de compras estabelecido, vivenciado, depois de tudo experimentado, é que efetivamente você vai sentar com a sua cliente, verificar a lista, rever o que realmente vai valer a pena para a execução em compras. E que pode ser que aquele cliente não volte àquela loja para efetuar essas compras, mas você, depois que a sua cliente for embora, vai voltar nas lojas em que ele não comprou e vai poder agradecer pelo atendimento. Ok? E é importante você explicar para esse vendedor, então, que naquele momento ali é um atendimento entre você e o seu cliente, com o suporte ali do vendedor, mas que é muito interessante que ele perceba que o cliente vai estar conhecendo a loja, conhecendo os produtos, se ele já não for, né, uma pessoa que é familiarizada com a marca, mas que não é um momento em que aquele vendedor, né, tem que apresentar todos aqueles produtos, que você compreende, né, o interesse na venda ali que aquele lojista tem, mas que é um outro processo, tá? E que independentemente do cliente, né, levar ou não aquela peça, já há um ganho de apresentação da loja e tudo mais. Tudo bem? Porque é isso. Já aconteceu de eu ir explicar todo o Paranauê e chegar lá na loja e o vendedor começar a descer peça e a taca ali pau ali no atendimento? Já. Não foi legal, né? Eu tive que dar um feedback depois. O que que acontece com essa loja? Eu não volto. Porque eu sei, né, dificilmente, enquanto pelo menos, né, eu não volto, eu não procuro aquele vendedor ali. Porque não dá, sabe? Uma coisa é o cliente que chega aleatório ali na loja, tá, gente? Outra coisa é você, como profissional, já chegar com uma lista de compras, já pré-selecionar os itens, né? E levar aquele cliente ali. É um outro processo, tá? E é muito importante que o vendedor compreenda que você está ali para estabelecer critérios e para ter compras seguindo o planejamento, ok? Se você explica isso para o vendedor, gente, fica mais fácil dele entender que durante aquele momento ali, né, ele não precisa de se ater a descer um estoque inteiro, mas de trazer os produtos ali, né, considerando a sua listinha. Você já tem que ter, então, em mãos o quê? Os tamanhos do seu cliente, né? Tamanho de calçado, tamanho de calça, de blusa, né? É importante você ter essas anotações também em mãos no momento em que você vai fazer essas compras, tá? É bem importante vocês considerarem que algumas épocas são mais difíceis de pré-selecionar itens. Por quê? Não é toda loja que reserva, tá? Você precisa reservar essas peças? Olha, depende, né? Eu acho um pouco complicado reservar peça, porque às vezes a gente faz a reserva e a loja já espera meio que a venda, né? Então, eu não costumo pedir a reserva. Eu só faço a triagem mesmo, sabendo o que eu vou encontrar nessas lojas, tá? É mais difícil ainda fazer reserva em períodos de promoção, tipo um Black Friday da vida, ou, né, pós-Natal, que aí tem muita promoção, então é mais difícil de fazer. Até no próprio Natal mesmo, quando aumenta o volume de vendas aí, essa seleção aí, essa reserva, ela é complicada. Nas cidades do interior, eu acho mais fácil, tá? Fazer essas reservas, porque, enfim, não sei, é um outro jeito de lidar, assim, com os lojistas. E tem uma coisa que eu adoro em cidade menor, assim, para fazer shopper, que é o tal do condicional. Eu acho o condicional uma comodidade. O que que é o condicional? Você pode ir numa loja,
pré-selecionar os itens, levar esse condicional para a casa do cliente, né? Experimentar as peças junto com o que o cliente já tem em casa e o que não for ficar, devolve para a loja. Você pode fazer essa pré-seleção de itens, tá? Em lojas que aceitam condicional. O que você tem que entender? É que para isso você vai gastar, né? Com deslocamento, com levar os itens para a casa do cliente e retornar os itens para a loja. E geralmente numa condicional você assina uma nota promissória na loja. Então tem um pouco desse risco, né? E você vai ter que combinar com essa loja muitas vezes como é que vai ser essa devolução de peças em termos de se a peça sujou de maquiagem, se a peça sujou de alguma coisa, né? Ou se ela, não sei, se ficou algum cheiro na peça, se você vai ter que lavar essa peça ou não. Então é bom estabelecer esses acordos com a loja, tá? Deixa eu ver meu chat aqui que ele tá dando uma bombadinha. André, eles fazem consignação, né? Pode levar as peças todas para casa. A Sônia tem usado condicional para teste de estilo e é ótimo. Pois é, eu gosto muito do condicional, mas nas capitais a gente não consegue fazer condicional, né? Uma outra loja de bairro, se você for uma pessoa que conhece o dono. Agora, no interior, que todo mundo conhece todo mundo vê todo mundo, né? Encontra fulano na padaria, no supermercado, é mais fácil. Eu acho maravilhoso. Para mim, um shopper tem um caráter um pouco mais efetivo quando tem um condicional, porque você experimenta no ambiente do cliente, onde ele está mais confortável, você pode conjugar com o que ele já tem, sabe? Eu acho nossa, de uma comodidade surreal. Embora, né, eu tenho uma responsabilidade extra, e vocês têm que entender isso, que é o cuidado com essas peças que você está levando para casa do cliente, tá? Precisa de contrato para essas lojas quando se trata de condicional? Pode ser interessante ter, tá? Eu tenho um modelinho de contrato de produção de moda que serve para vocês estabelecerem esse trâmite. Se alguém, vocês dos que trabalham com consignado, eu posso fornecer esse contratinho, caso queiram, tá? Com a listagem lá de peças, etc. Eu tenho esse contrato da época de produção de moda. Me lembrem assim que acabar a aula, porque eu entro aqui no meu coisinha e mando para vocês, tá bom? Deixa eu ver meu chat de novo. Pronto, Sônia, eu mando para vocês. Por que o contrato ele é interessante, né? Porque pode ser um resguardo a mais. Agora, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. O meu contrato da época de produtora de moda, o que eu consto nele? É que no momento em que o produto sai da loja e ele vai até a casa do cliente, se porventura eu sofrer um assalto, né, tiver os itens furtados, com um boletim de ocorrência em mãos, eu eu me isento da responsabilidade de pagar por essas peças, tá? Os lojistas ficam muito temerosos com isso, certo? Então, enfim, vejam se vocês querem manter essa cláusula. E aí a dica que eu dou para vocês, vai fazer um condicional, gente, é do condicional para a casa do cliente. Evita de pegar aquele bando de sacola, estacionar em rua com carro, né? E deixar lá o carro dando bandeira. Por quê? Imagina se seu carro é furtado, se acontece alguma coisa do tipo, tá? Então é algo que assim, eu tinha muita preocupação com isso na época em que eu era produtora. E geralmente, sabe o que muitas vezes eu tinha que fazer? Mas isso eu atuava em Divinópolis, que era uma cidade, né, pequena, então eu tinha essa facilidade do trâmite, né, do trânsito e tudo mais. Então eu ia numa loja ou duas, na hora que enchia o meu porta-mala, eu pagava muito estacionamento, não deixava carro na rua. Isso é um outro jeito de evitar, né? Pagava muito estacionamento, evitava de deixar o carro na rua para não ter qualquer tipo de circunstância ali de roubo, tá? E quando enchia muito, aí eu já ia em casa, deixava algumas coisas, voltava para fazer mais seleção. É um jeito de garantir a segurança de que você não vai ter esses itens furtados, tá? Especialmente se você for fazer essa pré-seleção de itens e não for no mesmo dia levar na casa do cliente, tá? Geralmente as pessoas das lojas deixam condicional mais liberado durante a semana, de sexta para sábado, por exemplo, quando o sábado é um dia de mais movimento nas lojas, é mais complicado, tá? Isso também vocês têm que se atentar no momento de fazer essa pré-seleção de itens.
Por exemplo, eu vou fazer uma seleção de sexta para sábado. É dia de maior movimentação. O que a gente tem que ter na cabeça, tá? É que vocês vão precisar muitas vezes de até ter mais lojas ali como carta na manga, sabendo que a possibilidade daquele item ser vendido é maior em vista do movimento das lojas, tá? Então isso é outra dica que eu dou para vocês. Perfeito? Dúvidas até aí? Querem deixar no chat? Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha aqui na minha palavra. Tá quietinho meu chat. Então eu vou partir para mais critérios aqui de pré-seleção de itens, tá? Muito importante termos noção de têxteis para fazer pré-seleção de itens, tá? Quais são os critérios que a gente tem que ter, tá, gente? Primeiro, é entender os tipos de fibras, né? Lá no nosso ambiente AD, tem um materialzinho, deixa eu até fazer um stop share aqui e compartilhar esse material com vocês. Só um minutinho. Eu sei que muita gente aqui já tem uma dimensão, né, de têxteis, mas ainda assim eu vou repassar algumas coisinhas aqui, tá bom? Deixa eu abrir aqui meu arquivinho. Pronto, já abri. Deixa eu compartilhar com vocês. Coisas que são importantes de vocês terem como critérios. Isso aqui facilita muito. A maioria das pessoas não tem noção de critérios sobre têxteis, tá? E é bem importante, gente, que vocês, se quiserem fazer um mini guia, pode ser digital mesmo, sabe? Para que a pessoa, né, na hora do guia de compras, deixar lá essas orientações, vale a pena, tá? O que a gente tem que basicamente saber das fibras? Quais são e efeitos, tá? Fibras naturais, a gente tem fibras de dois jeitos, tá, gente? Ou elas são naturais, ou elas são produzidas em laboratório, né? Que aí são chamadas de fibras químicas, tá? Deixa eu ver meu chat aqui, peraí. Por que meu chat não tá abrindo? Que estranho. Peraí, gente, meu chat não tá abrindo. Abre. Manu cresceu numa loja de tecidos, né? Tá com boas lembranças aí, né, Manu? Massa. Então vamos lá, gente. O que a gente tem que entender? As fibras naturais que a gente mais conhece são o algodão e o linho, embora tá cada vez mais difícil a gente encontrar 100% linho, tá? Nas nossas lojinhas. Os linhos hoje eles são mistos, eles vêm com mais com porcentagem de viscose do que de linho. E algodão a gente encontra em grande quantidade. A gente vai ter aí um algodão de qualidade superior, que é o Pima. Se o seu cliente estiver disposto a pagar um pouco mais pelo Pima, que é um algodão peruano, vale a pena, tá? Nossa, tá uma sinfonia de cachorrinhos por aqui hoje, né? É bem importante que vocês entendam isso. O Pima é um algodão melhor, ele dura um pouquinho mais, tá? Ele custa um pouquinho mais, mas vale a pena quando o cliente está disposto a pagar mais por esse produto, né? Ele é um algodão peruano e a fibra dele é um pouquinho maior, então isso facilita ele ter uma durabilidade melhor, tá? Tem também as camisarias de algodão egípcio, mas essas vão custar bem mais caro. É para um perfil de cliente que está disposto a pagar um pouco mais pela peça. Em todas elas, qual é o benefício maior do algodão? Ele é um regulador térmico. Para as pessoas que sentem muito calor, ele é interessante. Para as pessoas que têm muita sudorese, ele é interessante. Por quê? É um tipo de fibra que você vai ter uma condição dela absorver a umidade e liberar o calor, tá?
A fibra se comporta como a planta do algodão se comporta, ok? Então, muito indicado para locais de clima quente, algodão e 100% linho. Problema, dificilmente a gente encontra 100% linho. Geralmente as peças em linho, elas vêm misturadas com a viscose, que é uma fibra química artificial de baixa qualidade, tá? Já voltamos nisso aí, ok? Existem outras fibras vegetais, tá, gente? A ráfia, cânhamo, né? A juta, ok? As mais comuns são essas duas, né? E são os reguladores térmicos. Lembrando, o linho tem uma durabilidade um pouco maior que a do algodão, mas o linho, gente, ele é um pouco mais rígido, tem gente que não gosta muito da textura do linho, e o caimento dele, né, ele é um tecido que ele amassa mais do que o algodão, tá? Então, observar se seu cliente tolera tudo isso aí. Já vi, por exemplo, né, peças que são, por exemplo, blazer 100% linho, mas forro de poliéster. Não vai adiantar, tá? Se o forro é poliéster, dificilmente essa é uma peça que vai te ajudar a ter uma troca de calor aí interessante com o meio ambiente, com o ambiente que você se encontra, tá bom? E outra coisa que é bem interessante da gente considerar dessas fibras vegetais, o algodão, ele é fácil de lavar, geralmente ele aceita muito uma boa lavagem, né? Assim, em máquina e tudo mais. O linho é uma peça mais chata, geralmente você vai precisar de lavar o linho na máquina. Desculpa, na mão, né? E nem todo cliente está preparado para cuidar dessa peça. Tudo bem? Deixa eu ver aqui meu chat de novo. Pinica, né, Andréia? Pois é, tem gente que não gosta do caimento do linho por conta disso, tá? Eu particularmente gosto do linho. Eu acho que o linho é um bom produto, né? Assim, mas é isso, assim, ele pode pinicar um pouco e ele vai amassar bastante, tá? Bom, nesse guia aqui que eu trouxe para vocês, além dessas características, ó, permitem a transpiração e tudo mais, eu coloquei para vocês aqui um pouco disso, ó, a lavagem, a secagem, o amarrotamento, o encolhimento, tá? Alguns desses critériozinhos aqui que pode facilitar para vocês entender como que funciona, né, a característica do produto. Podem pegar isso aqui, ó, e mandar para o cliente direto se quiserem. Tá? Não tem problema. Ou se quiserem pegar isso aqui, criar o guia de vocês, com a marca de vocês e mandar para o cliente, rola. Precisa mandar tudo? Não. Manda os produtos né, as fibras com as quais esse cliente está mais acostumado a lidar, tá bom? Bom, o que vocês têm que pensar em relação às fibras, deixa eu voltar aqui, as fibras animais, né, naturais animais. As mais comuns, assim, do ponto de vista do que a gente conhece, né? É a lã e a seda, tá? É muito importante que a gente pense aqui uma coisa: lã e seda são isolantes térmicos. Você não passa nem frio, nem calor. Achar um casaco 100% lã, desafio, tá? Muito difícil hoje em dia você achar um 100% lã. Né? Tem que procurar bem. Geralmente é um casaco bem mais caro, só nas lojas mais, né, de marca, tá? Tem que observar isso aí direitinho. Agora, terno de lã fria a gente acha com uma certa frequência, umas Brooksfield da vida, tá? Via Veneto, em lojas do tipo, né? São ternos caros, tá? Mas é esse o benefício. A pessoa mora em clima quente, não vai passar nem calor nem frio, então tem que ser um terninho de lã, tá? As pessoas têm muita crença de que a lã só serve para o frio, mas a lã serve para o calor também. Existem blusas, né, malhas feitas com lã, né, com fio de lã e tudo mais. Muito difícil de achar, ok? Seda também é um produto que está ficando cada vez mais escasso, tá? A seda tem que ter um cuidado, tá, gente? Por quê? Quando vocês escutam nas lojas toque de seda, pode saber que provavelmente é um poliéster que imita o toque da seda, é um poliéster de qualidade, mas não é a seda, ok? A seda mesmo, como é que a gente vai saber se ela é seda? Tem que olhar lá na etiqueta de composição, que é aquela etiqueta que a gente costuma arrancar quando a gente compra a peça de roupa, né? Tem que olhar se lá consta 100% seda. Seda é resistente e delicada ao mesmo tempo. O fio da seda é muito fininho, tá?
mas ele é um fio longo. Pra vocês terem noção de curiosidade aqui, aquele casulinho, você pode ter um fio único, tá? Que pode ter ali mais de 2.000 metros. Chega até 2.300, se eu não me engano. Tá? Então, é um fiozão, compridão, único, né? Isso confere durabilidade, resistência, mas ele é fininho. Então, ele é delicado. Cuidar de uma peça em seda é bem desafiador, tá? Mas é isso. A pessoa mora num lugar de clima quente, né? Clima de deserto. É muito quente e é muito frio. Peças em lã e seda seriam fantásticas. São caras, raras de encontrar. Os cuidados para lavagem e secagem são mais trabalhosos, né? Nem todo mundo está disposto, tá? Então, a gente fica um pouco a pé nesse sentido, tá? O amianto, gente, é uma fibra mineral que a gente não usa assim para comprar peças de roupa, tá? Tá aqui de curiosidade para vocês, ok? Geralmente você usa amianto em alguns uniformes específicos, tá? Mas não é uma fibra que a gente vai encontrar comumente no mercado. Das químicas, a artificial que a gente mais encontra é a viscose. O que vocês escutam dos vendedores? Ah, a peça viscose é natural e é fresca. Então, ela é fresca, mas ela não é natural, tá? Ela é artificial. A viscose vem da polpa da árvore. Então, o que acontece? Para ela virar um fio, ela precisa passar por um processo químico, um processo laboratorial, tá? A viscose, gente, como ela é feita da polpa da madeira, ela é uma celulose. Traça adora viscose, tá? Então, é muito fácil você perder peça de viscose se você tiver traça no seu armário. É como comer papel para elas, ok? E o que acontece com a viscose? Claro que tem viscose de melhor qualidade, de pior qualidade, mas em geral é um produto que dá muita bolinha. Algodão 100% não dá bolinha, linho não dá bolinha, tá? Seda não dá bolinha, mas a seda pode desfiar. E a lã, ela também dá uma leve desfiada, né? Produzindo um pouco de bolinhas, assim, por conta do pelinho, tá? Agora, a viscose, gente, é uma tragédia para dar bolinha. Muitas das peças de viscose vendidas agora, então, no verão, né? Ou viscolinho, que é aquela mistura, tá? Nas áreas de maior atrito, entre as coxas, aqui próximo do braço, pode esperar a bolinha que ela vai chegar. Tem peça que você usa uma única vez, ela abarrota de bolinha. O que o cliente pode ter, muitas vezes, ali em casa, né? Como um produto que vocês podem estabelecer dentro de um planejamento ali orçamentário? Papa bolinha, né? Mas é isso, assim, tem hora que a peça vai esgarniçando tanto que nem o papa bolinha resolve, ele vai acabar furando a peça, né? Então tem que tomar esse cuidado também, tá bom? Melhor do que a viscose, modal e liocel. São também feitos da polpa da madeira, mas são tecidos cuja fibra ali recebe um tratamento superior, então a durabilidade do modal e do liocel é maior, tá? Deixa eu ver no meu chat aqui. O que tá rolando. Então, André, excelente, né? Viscose, por exemplo, você vai ter na Farm, tá? Eu estou usando hoje uma peça de viscose da Amaro, né? É muito comum a gente encontrar viscose hoje no mercado, né? Nos produtos, tá? Por que a gente paga mais caro pela Farm? Pelo design, pela estamparia, né? E tem uma outra característica que eu estou me lembrando aqui da viscose em relação à lavagem. A viscose, gente, não tolera coloração, né, da tinturaria ali, têxtil, muito escura. Geralmente ela solta muita tinta em cores escuras, mancha. O ideal é lavar frio, fazer um banho de sal grosso. Não é para tirar uma olhada da peça, não, muito embora isso também seja possível, né? Mas é porque o sal ele ajuda a reter a tinta, sabe? Então não dá para deixar muito de molho muito tempo, mas assim, um banho rápido de sal grosso ali para segurar a tinta da peça pode ajudar, tá? O ideal muitas vezes na viscose é lavar a mão, porque como ela dá a bolinha, né? Se você vai numa máquina, principalmente uma máquina de braço, que não é aquela de tambor assim, né? Ela pode esgarniçar mais ainda essa peça, tá? Embora as de tambor também, né, não ajuda muito não. E aí ter todo esse cuidado, tá? Para lavar a peça de viscose. Observar também a etiqueta de composição, né, gente? Tem aqui um guiazinho para vocês, tá? É isso, né? Ela é cara, a durabilidade é baixa.
a durabilidade fica ainda mais baixa, porque ninguém segue os critérios de manutenção da peça, né, André? E aí vira um problema, tá? Então, isso é uma curiosidade, tá? Geralmente, no algodão e no linho, gente, as cores ficam sempre mais opacas, tá? Pode ser cor escura ou clara, fica mais opaca. Seda e lã, as cores tendem a ficar mais escurecidas, não costuma soltar tinta. Na viscose, as cores claras funcionam melhor, as escuras costumam soltar tinta e costumam manchar bem a peça. Então, fazer um banho com sal ali segura um pouco a tinta. Usar água fria, né? Porque a água quente pode diluir mais a tinturaria das peças de viscose escuras, tá? E lavar a mão. Ou seja, tudo que eu estou falando para vocês, quase ninguém faz. Quase ninguém tem uma manutenção dos têxteis das peças, que é interessante. E quase ninguém tem isso como critério na hora de comprar, né? É importante na hora de selecionar os itens ter isso como critério, né, gente? O que adianta você indicar uma seda para um isolante térmico que o seu cliente pode até estar disposto a pagar, mas ele não vai estar disposto a cuidar? Não vai resolver nada, tá? Ou achei um blazer ótimo, super bacana para o cliente. Qual que é a composição? A viscose? Quanto tempo vai durar esse blazer? Né? Será que ele vai cuidar de um jeito que vai durar mais? Então, isso tudo a gente tem que ter como critério, tá? E as sintéticas, que são a base do petróleo, né? O que a gente vai ter das sintéticas aí? A mais conhecida, poliéster. Qual o problema do poliéster? Ele é um plástico, você não transpira, ele te faz passar calor, ele te faz passar frio, tá? Onde que é indicado usar um poliéster? Em climas amenos, nem muito quente, nem muito frio, né? No Brasil, então, a gente vai ter algumas dificuldades, tá? Em relação a essa condição climática. Mas poliéster tem vantagens, né? A fibra não amassa, tá? Então, né, a pessoa que gosta de manter, às vezes, a aparência impecável, o poliéster ajuda, tá? Retém muito bem a cor, é ótimo para deixar as cores bem intensas, né? A lavagem do poliéster, relativamente fácil, tá, gente? Por quê? Poliéster, o ideal é lavar a frio, não pode alvejar, porque amarela a peça, né? Pode usar na máquina? Pode, tá? Mas evitar os alvejantes e lavar a frio. Passar não dá. Ele seca rápido, né? Mas tem gente que passa peça de poliéster, é a mesma coisa que passar um plástico. Dependendo da passada que você dá nele, ele vai queimar. E com facilidade, tá? A longo prazo, o poliéster pode dar bolinha, tá? Ele demora mais do que a viscose para dar bolinha, mas ele pode dar bolinha, ok? E é isso, né? Para climas quentes fica difícil. Então, e muitas vezes os lojistas não têm a menor dimensão, nem os clientes, do efeito da fibra, né? Então, o que já aconteceu comigo muitas vezes fazendo shopping? Vai olhar um vestido de verão 100% poliéster. Ah, é fresquinho porque é manga curta. Meu amor, não caia nessa, né? Não vai adiantar. Não vai ser fresco por conta da fibra, tá? Então, isso a gente tem que ter como critério, né? Todo sintético é ruim? Não, tá? Um sintético de qualidade e que é um regulador térmico que te auxilia na transpiração. Poliamida. Então, se você vai, por exemplo, fazer um shopper de roupa de ginástica, roupa de banho, né, para praia, clube, etc., poliamida é indicada, porque é aquela que vai permitir a transpiração da pele, tá? É uma tecnologia aí da fibra super interessante, ok? Observar isso, né? Às vezes a pessoa vai querer comprar roupa para academia, vai sair suando igual tampa de chaleira. Por quê? Vai olhar calça barata de poliéster. Não adianta nada, tá? Então, para essas roupinhas de ginástica e banho, poliamida funciona bem, tá? O nylon, gente, é uma poliamida de marca, tá? Então, pode ser bacana aí, mas vai custar mais caro. E a lycra? A lycra é um elastano de marca, tá? O elastano é um tipo de fio elástico, né, que ajuda a dar mobilidade para as peças, tá? Se você quer uma peça com elastano de qualidade superior, você vai procurar a lycra, tudo bem? O que a gente tem que entender em termos desses critérios, então, né? Qual é o efeito dessas fibras em relação a ser regulador térmico, isolante térmico, né? Ou, por exemplo, o caso do poliéster, que não é nenhum dos dois, mas ele não amassa, né? E a durabilidade dele é absurda. Uma peça de poliéster pode durar 500 anos, de verdade, 500. Se você cuida dela, né, com carinho,
você vai ter uma durabilidade dela super alongada, tá? Porque é igual uma sacola plástica, ela vai durar muito tempo. Uma coisa que eu tenho que lembrar vocês, né? Peças em poliéster na lavagem soltam microplásticos, tá? E nós estamos ingerindo, já falei para vocês, por semana, um cartãozinho de crédito aí em volume de plástico. Então, veja bem, né? Se a gente vai comprar peça de poliéster, porque a gente dificilmente está conseguindo fugir desse tipo de têxtil, né? Que a gente faça uma melhor escolha para que essa peça fique mais tempo no nosso guarda-roupa e muitas vezes que a gente aprenda aí, né, a orientar os clientes nessa compra para que eles tenham, né, esse cuidado aí na hora de lavar. Às vezes não precisa lavar a peça toda santa vez que usa, né? Hoje existem produtos que você borrifa na peça, deixa a peça respirando, né, fora do guarda-roupa, evitando algumas lavagens, tá? É um jeito de preservar a água e poluir menos o meio ambiente. Fora, gente, sabe o que está entrando hoje como critério também nessas orientações aqui de shopper? Para manutenção de peças, né? Se a pessoa, qual é o sabão que ela usa, se ela vai usar um sabão natural, a questão do amaciante para conservação dessas peças, tá? Então, se liguem nessas dicas aí hoje em dia, porque, por exemplo, essa minha cliente de hoje, ela falou que vai passar a produzir o sabão dela o mais natural possível, claro, um cliente do estilo natural, que tem preocupação com a preservação ambiental. Orientei ela já a questão do amaciante, que é um problema, né, para a conservação das peças, e uma cliente que vai precisar aí de um steamer. A gente incluiu no planejamento orçamentário dela ou no guia de compras, né? Ela não vai comprar steamer agora, mas para facilitar passar essas peças, porque ela quer ter uma imagem, sabe, mais alinhada. E ela fala que tem muita dificuldade de passar a peça, né? E o steamer pode ajudar em algumas das circunstâncias. Andréia, concordo 100% com você. Muito difícil a gente escapar do poliéster. Como que eu vou saber se o poliéster ele é de qualidade, né? Porque é uma fibra que imita todas as outras. Pelo toque. Só sei pegando na peça. E aí é um desafio comprar peças online, porque você não está pegando no tecido. Tem poliéster que o toque é maravilhoso. Tem poliéster que o toque é uma merda, que parece que é uma peça igual uma lixa no seu corpo, tá? Então, gente, comprar as peças em poliéster é melhor no presencial, fato. Porque você vai conseguir pegar e ver se aquela peça tem uma textura que é agradável ao toque ou não, tá? As peças mais agradáveis ao toque, o algodão de qualidade superior, lima, egípcio, seda, super agradável ao toque. A lã pode ser bem agradável ao toque. A viscose também costuma ser agradável, tá? E os poliésteres que são de qualidade também são bem agradáveis ao toque. Ok? Sim, e aí tem isso, tá, André? O cliente não quer de jeito nenhum a peça em poliéster. Olha, para achar 100% seda, 100% linho, a gente vai ter que fazer, assim, um esforço maior, pode dar muito mais trabalho no shopper, tá? Dependendo da circunstância, é melhor a pessoa comprar o tecido e mandar fazer peças. Aí achar, né, um bom costureiro, alguém que dê conta de executar isso aí, tá? E observar isso, né? Às vezes isso também se torna um critério no seguinte aspecto. Preciso comprar um blazer. Aí você vai encontrar blazer de poliéster hoje por 600 pau, 700 conto, por conta da marca, sabe? Só por conta da marca. Será que não vale a pena pegar essa grana, esperar um momento promocional e comprar um blazer de linho com forro de seda? Um forro de algodão, né? Porque, obviamente, um blazer 100% linho com forro de seda também não vai custar esse valor fora, né, da promoção, tá? Então, às vezes, vale a pena esperar. Por isso que é bom a gente saber critério de fibra têxtil, porque aí a gente tem condição, inclusive, de perceber, assim, você está pagando mais pela marca do que pela fibra. O benefício da fibra não vai funcionar, tá? Então, nas químicas, gente, a exceção da viscose, ela permite uma certa transpiração de pele, tá? As demais não permitem, ok? A exceção também da poliamida, tá? Quando a gente fala da lavagem, né, o poliéster seca rápido, tá? A viscose demora a secar, o linho seca até rápido, tá? Acrílico seca rápido, seda demora a secar, lã demora a secar, algodão demora mais a secar. Quem amarrota mais? Viscose,
linho, tá? A seda amarrota, ok? Algodão amarrota bastante, tá? Encolhimento, o que que é bom a gente saber? Viscose encolhe bastante, linho encolhe também e o algodão encolhe, tá? Isso ajuda também a ter critério na hora de fazer pré-seleção e compra de itens. Uma peça em viscose muito em conta no corpo ali, né? Vai ser um problema. Vai precisar de fazer um ajuste? Lembrar o cliente de lavar a peça antes, para esse ajuste ficar certinho, tá? E às vezes lava, encolhe, e aí depois você perde a peça, tá? Não tem como recuperar, tá bom? Eu deixei aqui também algumas dicas, tá? Os sintéticos em geral, lavar em altas temperaturas é um problema. Por quê? É um plástico, você tem que pensar que ele derrete, tá? Não tem muita necessidade de passar o sintético. Para passar ele, temperatura baixa, do avesso, funciona melhor, tá? Viscose, modal, liocel. Por que eu estou indicando não centrifugar aqui? Para evitar fazer as bolinhas ali no tecido, tá? Também é bom evitar de passar em altas temperaturas. Agora, gente, ler as etiquetas de composição facilita bastante. Tem um guia só da simbologia das etiquetas que está no EAD para vocês também, tá? Deixei aqui algumas dicas, por exemplo, a lycra, né? Branca de cor, né? E de cor, lavar separadamente, tá? Para evitar de manchar. Isso é coisa que eu imagino que vocês já tenham, né, noção. Peça a gente lava por cor, né, gente? Branco é com branco, preto é com preto, vermelho é com vermelho, peças coloridas claras juntas, peças coloridas escuras, né? Dá muito trabalho lavar peça de roupa, porque você tem que fazer essa separação para ter a durabilidade, tá? Evitar de secar ao sol, a maioria das peças, né? Não tolera muito sol, porque elas desbotam, amarelam, tá? A seda, gente, nossa, aí é muito cuidado, tá? O ideal é lavar assim com toda delicadeza. Seda a gente não faz assim, a gente não tem torção na seda, tá? Porque é um fio super delicado, então evitar, né, essa torção. Algodão, aí tolera a máquina de boas, tá? Mas cuidado com as malhas, né? Porque tem malha aí que você taca na máquina, ela abre toda, vira uma porcaria. E é bem comum a gente ver as camisetinhas de algodão, elas ganharem a costura ficar meio torta, tá? Isso é por conta da torção da malha, tá? Não é nenhum problema, assim, de má qualidade da peça. É que a característica, o comportamento da malha fica meio retorcida mesmo, tá bom? Então, se você lava na mão o algodão, uma peça de malha, ele tende a durar um pouquinho mais. Te convido a, né, a ter tempo para lavar isso tudo na mão, que é bem complicado, tá? Lã, gente, dificílimo de lavar, tá? Geralmente a lavagem da lã é a seco, né? O recomendado é não lavar. E, enfim, às vezes nem sempre lavar na lavanderia facilita, porque tem lavanderia que mais estraga do que, né, ajuda a fazer a peça aí durar. Vocês sabem que eu estava dando aula em Cuiabá e eu tenho uma aluna que é dona de loja de tecidos lá. Ela falou que os melhores clientes dela são os clientes de lavanderia. Sabe por quê? Tem peça que eles estragam, eles vão lá na loja de tecido, compram e manda refazer a peça. Fiquei chocada com esse dado, tá? Fiquei chocada. Aqui, ó, gente, no EAD tá a simbologia para vocês, tá bom? Depois vocês dêem uma olhadinha nisso aqui. Vocês podem, inclusive, fazer esse guiazinho aqui, entregar para o cliente, ou entregar do jeito que tá aqui mesmo, tá? Fiquem à vontade para entregar isso aqui para o cliente de vocês, né? Facilitando aí o trabalhinho de vocês. Outros critérios que são importantes de vocês estabelecerem aí na hora de fazer essa pré-seleção de itens em relação aos têxteis, tá? Além dos tipos de fibras, a armação do tecido, né? Tecido que é mais estruturado, tecido que é mais molinho, o efeito que isso tem no corpo, né? Observar isso, tá? A gramatura, a espessura, né, do tecido, o peso, lembrar se o cliente quer tecido mais leve, se ele quer uma coisa mais pesada, né? Se aquilo compete ao que o cliente está buscando, tá? As estampas ou as padronagens, lembrando que a padronagem, gente, é o desenho que é feito no tear, tá? A estampa é aquilo que vai no tecido como um beneficiamento, ok? Então, o desenho da padronagem, né, o motivo ali, quando ele é na padronagem,
ele é feito no tear, geralmente esse tecido costuma ter uma espessura ali um pouco mais significativa, mas ele costuma ser mais nobre. A estamparia pode ser bastante nobre, você fazer uma estamparia na seda, por exemplo, né? Hoje já existe estamparia em fibra natural, não existe estamparia só em fibra artificial ou sintética, tá? Mas aí você vai ter que observar, né, assim, demais critérios, né? Uma coisa que eu gosto muito de observar em termos de estampa, cuidado com aquelas estampas que parece que a pessoa botou tudo no liquidificador e fez aquela estamparia. Então a pessoa bota poá com picolé, com a borboleta voando e uma cobra ali no meio. Eu juro para vocês, são as estampas assim. Essas estampas são confusas, né? Não imprimem em nenhuma peça, tá? Nem senso de criatividade, dependendo da circunstância ali. A estampa tem que ter uma certa uniformidade, uma certa conformidade, tá? Observar isso como critério, né? E ter essas orientações sobre lavagem, secagem, passadoria, né? Entregar um guiazinho desse para o cliente no guia de compras é importante, tá? Isso influencia muito na hora da gente pensar custo, caimento, qualidade, durabilidade, manutenção das peças e até mesmo a simbologia, né? Lembrando, gente, que fibras como o algodão e a viscose comunicam mais a... Como é que fala? É informalidade, tá? São peças mais básicas, mais informais. Refinados, você vai ter a lã e o linho. Sofisticação máxima, a seda. Poliéster, depende, tá? Porque se ele imita muito bem uma seda e tudo mais, pode ser extremamente sofisticado, né? Se ele for de baixa qualidade, aí você vai ter, né, quase que nenhum benefício em termos de comunicação de imagem, tá? Deixa eu ver meu chat. Diga olá para Carmen Steffens, né, com essas estampas bagunçadas. Olha, André, você me lembrou um caso aqui. Eu, Luísa, particularmente, não gosto da Carmen Steffens, não gosto da estamparia, não gosto da proposta da loja como um todo, tá? E eu tinha uma cliente que queria uma imagem de sofisticação e era fã da Carmen Steffens e achava a Carmen Steffens assim, o concurso do chique. Cara, que dificuldade, tá? De fazer shopper e tentar explicar para a cliente um pouco dessa ideia assim da qualidade, etc. Então, algumas coisas que a gente pode observar, por exemplo, gente, como é que eu observo um sapato se ele tem uma qualidade, né? A costura, se é uma costura bem feita, se não é aquela costura grotesca, se o salto acompanha o layout do calçado. Então, às vezes, o calçado está lá no layout, aí vem aquele salto imitando uma madeira esquisita, parecendo que a pessoa, sei lá, não tinha nada para colocar, botou aquele salto ali. Então, isso a gente tem que observar, né? Se a costura é muito feia, geralmente é uma costura muito aparente, ela destoa da coloração do calçado, né? De maneira que não fica harmônico. Então, ter essas observações, tá? Eu estabeleço como critério também, gente, na hora de pré-selecionar itens, eu viro a peça do avesso e vejo acabamento em costura. Eu fiz costura industrial. Ajuda a ter dimensão de uma boa costura? Ajuda, tá? Então, eu olho se a peça não está furada, se a peça tem uma costura bacana. Até isso é critério na hora de pré-selecionar itens, tá? É bem importante a gente configurar, olhar isso, né, para a gente ver realmente se aquela costura é bacana. Como que eu sei que uma costura é boa? Se você vira ela do avesso, gente, você vai ver se ela não está torta, saindo para fora, né? Por exemplo, uma malha, a gente vai ter que ter uma costura overlock, que é uma costura que permite movimento, tá? Se você vira a malha com a costura reta, a costura está errada, né? A overlock é aquela que faz um monte de vezinhos assim, tá? A reta é uma linhazinha só que você vai ver, tá? Então, a costura reta, você vai saber que ela vai arrebentar na hora de vestir aquela peça. Tudo isso a gente tem que observar. Manu falando que a Lança Perfume também é assim, eu não tenho muito contato com essa marca, né? Mas é muito importante a gente estabelecer isso como critério, tá? Outros critérios que a gente tem que ver, gente, são a questão dos acessórios, diferenciar joias de joias alternativas, ecojoias, biju de luxo e biju. Isso tudo também vai interferir na questão do custo, qualidade, durabilidade, simbologia, manutenção das peças e valoração no mercado. Quando a gente fala das joias, o que a gente tem que entender? As joias, elas têm valor simbólico, afetivo,
né? Geralmente aí, né, são peças que têm, geralmente não, né, gente? Em grande maioria, o valor de mercado é elevado. Os metais são metais nobres, né? Paládio, ouro, prata, tá? As gemas, né, são preciosas de maior valor comercial, porque nas semi-joias, né, a gente não usa esse termo, mas é um termo muito senso comum. Também são gemas preciosas, mas elas têm menor valor comercial, tá? Por que as gemas da joalheria são mais caras? São mais raras, têm uma coloração diferenciada, o brilho delas costuma ser maior, né? Elas costumam ser mais transparentes. E o jeito de lapidar a pedra é diferente, tá? A durabilidade das joias, imensa, né? A gente pode recuperar muitas dessas peças, a gente pode polir. Lembrando que quanto mais a gente vai polindo uma peça, ela perde em termos de peso no ouro ali ou na prata, tá? Ela pode perder o peso. Algumas das joias possuem uma garantia vitalícia, então isso facilita, né? Se uma pessoa quer investir numa joia, entender que a garantia ali é ad eterno, né? É uma moeda de troca e elas podem ser fundidas para virar outro acessório. Então tem vários benefícios aqui para quem quer comprar joias, ok? Quando a gente fala das joias alternativas, que são as semi-joias, o que a gente tem que entender? O metal que a gente tem ali, ele não é um metal nobre, tá? Mas ela pode ser recoberta por um metal nobre, né? Um metal precioso, né? A gente fala mais um metal nobre, tá? Mas a linguagem comum é metal precioso, né? Que banhos a gente tem? Tem flash de ouro, que é só um sustinho de ouro que algumas das joias recebem, tá? Alternativas. Banho, né? Que é o folheamento ali a ouro, tá? Tem peça folheada prata. Agora, o banho de ródio, que deriva do paládio, ele garante maior durabilidade às joias alternativas, tá? Então, o banho de ródio é bem interessante. As gemas aqui são preciosas, mas o valor comercial é menor. Por quê? Você vai encontrar essas gemas com mais facilidade. Geralmente elas podem ser mais foscas, tá? A lapidação não é tão trabalhada, ok? E muitas das gemas que são usadas na joalheria alternativa, elas recebem uma pigmentação artificial, podendo ter um certo desgaste de coloração, tá? Algumas ágatas, por exemplo, recebem uma pigmentação artificial, ok? Tem uma durabilidade relativa. Algumas peças podem ser recuperadas, não todas. Por exemplo, você pode reforçar um banho de ouro, um banho de ródio numa peça, tá? A garantia é um pouco mais estendida, né? O design lembra o design de muitas das joias, né? E alguns cuidados específicos aqui são exigidos, tá? Por que isso é interessante? Às vezes a pessoa quer comprar acessório, mas não quer gastar tanto. Às vezes vale a pena orientar o cliente, né? Se ele está buscando qualidade, durabilidade, né? Uma pessoa, por exemplo, quer ficar um ano sem comprar, gente. Vale a pena investir numa joalheria alternativa, né? Vai durar mais tempo do que uma biju, né? Então, às vezes, conversar isso com o cliente importa, né? Quais são os cuidados específicos das joias alternativas, gente? Evitar os produtos químicos, né? Então, vai passar um creme na pele? Passa o creme, espera secar, para depois colocar a peça, né? Perfume, passa o perfume antes, espera secar para depois colocar a peça. Porque é uma peça, gente, que ela recebe o banho e ao longo do uso, né, esse banho vai se perdendo, vai se desgastando. Evitar de deixar essa peça exposta ao sol, porque o sol também desbota o banho da peça, tá? E cuidado no armazenamento, tem que ter um armazenamento com uma superfície têxtil, tá? Geralmente são as caixinhas de joias com veludinho mesmo, para evitar o quê? Que lasque ali aquele banho, tá? Ecojoias é uma alternativa, muitos clientes procuram a ecojoia, né, por conta do fator mesmo do cuidado ambiental, lembrando que as joias, né, são agressivas, né, elas têm aí uma agressividade ao meio ambiente, né, a extração delas envolve desmatamento, envolve uma série de coisas, tá? As ecojoias, o que elas têm, né? O uso de elementos naturais, tá? E não é que o elemento natural ele entra aí, né, de maneira a explorar o meio ambiente, geralmente é matéria-prima de reaproveitamento, tá?
lasca de madeira de reaproveitamento, né? Tem gente que usa ali a casca do fruto, resseca a casca e faz disso a joia. Tem vários materiais, como eu coloquei aqui para vocês, tá? As ecojoias são feitas de maneira artesanal, tá? O princípio delas é a preservação ambiental, então não é para explorar o meio ambiente. A matéria em geral é de reaproveitamento. Pode fazer uso de metal nobre? Pode. Aí geralmente são marcas que têm cuidado com a extração, com a comunidade, valorização da mão de obra, então uma série de coisas. Você pode encontrar ecojoias mais caras, óbvio, do que a joalheria, tá? Dependendo da circunstância, né? Pode ter uma alta durabilidade, mas dependendo do material que se usa ali, alternativo, a durabilidade pode não ser tão alta, tá? O valor comercial, ele pode variar. Algumas das peças podem ser recuperadas, outras nem tanto. Pode ter uma garantia vitalícia. O design costuma se assemelhar ao das joias. Também pode ter cuidados específicos, enfim. Então, tudo é uma questão de avaliar aqui os critérios. É mais difícil encontrar ecojoias, tá? No mercado. Biju de luxo. Feitas de metais não preciosos, porém com design agregado, tá? Pedras, podem ser as pedras de menor valor comercial, que são as mesmas usadas nas joias alternativas, tá? Mas aqui o que você não vai ter necessariamente? Banho a ouro, banho de ródio, tá? Podem ser utilizados materiais alternativos, como tecidos, cordas, couros. Tem alguma durabilidade, algumas lojas oferecem alguma garantia, né? A recuperação dessas peças pode ser mais rara, mas o design é diferenciado, tá? Também tem alguns cuidados específicos, como os das joias alternativas, ok? Algumas marcas que a gente conhece, Camila Klein, Cláudia Arbex, tá? São que entram nessa ideia da biju de luxo, tá? A própria Chanel tem linha de biju de luxo, ok? E biju, às vezes o cliente quer comprar biju, o que você tem que lembrar a ele? O metal não é precioso. Tem biju que leva flash de ouro, gente, é um susto, um nada, um sopro. Não garante durabilidade, é só para trazer aquele leve brilho ali, tá? As pedras da biju é vidro ou é plástico, tá? Não tem uma qualidade tão significativa no acabamento, né? Podem usar outros materiais alternativos, tecidos, corda, couro. A durabilidade é baixa, recuperação praticamente inexistente, não possuem garantia, tá? O design não é geralmente tão diferenciado, tá? E mesmo a gente cuidando, as avarias podem aparecer em curto prazo, ok? Então, considerar esses critérios todos aí na hora de selecionar acessórios para os clientinhos de vocês, ok? Durante o acompanhamento em compras, gente, muito importante vocês alertarem o cliente a usar peças confortáveis, de fácil retirada e colocação. Então, não adianta o cliente ir com um sapato que vai incomodar na hora de andar, que é difícil de tirar e de colocar, tá? Ir com uma peça muito difícil de ser retirada e colocada. Tem que estar com a lingerie certa no dia de fazer o acompanhamento em compras, porque a lingerie errada é um problema. Então, alertar o cliente sobre todos esses critérios. Lembrar dele estar descansado, é um dia, né, cansativo, uma manhã, uma tarde, ou uma noite, dependendo aí do horário do shopping, cansativo. A pessoa tem que experimentar as peças, tem que alertar a pessoa de que ela vai ter que experimentar, tá? E o que eu recomendo vocês, personal shoppers, nesse dia? Cuidado para não ir também extremamente arrumado. Por quê? Gente, o cliente, a gente orienta ele aí super básico. A gente chega lá muito elaborado, às vezes a pessoa se sente mal, tá? Então, nesse ponto aqui, eu sugiro vocês também usarem uma roupa mais básica nesse dia, tá? Para você fazer com que o seu cliente se sinta à vontade. Perfeito? Durante o acompanhamento, o que vocês têm que fazer? Seguir o roteirinho, ir em todas as lojas, né? Conversar em cada uma delas quanto aos critérios. Podem fazer anotações naquela loja ali, tá? O que o cliente mais gostou, né? Se ele realmente se sentiu bem, etc. Podem ir em todas as lojas que vocês selecionaram. Tem umas lojinhas extras, carta na manga, caso o cliente não tenha gostado daqueles produtos iniciais, tá? Fez toda a triagem em termos de experimentação de peças, o que vocês têm que observar?
caimento, né? Se a costura tá legal. Geralmente, o que é mais importante da gente observar? A costura do ombro, se tá na linha que divide o ombro com o braço. Pede o cliente para se movimentar nos braços, para ver se o movimento dele é tranquilo, tá? Levantar o braço assim, ó, para ver se a manga não fica curta demais, né? Se na hora de levantar o braço ele não perde movimento aqui nas costas. Eu falo para o cliente sentar com a peça, calçado também, andar. Gente, eu para comprar calça até agachar eu agacho. Eu juro para vocês. Falo com o cliente, agacha, vê se realmente aquilo está confortável. Porque isso é jeito da gente verificar se a peça é confortável, tá? Coisas que a gente tem que observar, gancho de calça se não tá ali rachando no meio, né? Se tá bacana. O abotoamento dessa calça, se não tá estourado. Por que eu peço o cliente para sentar? Às vezes o abotoamento, na hora de sentar, é desconfortável para a pessoa, tá? Então, observar isso tudo aí. Vestiu a peça, vê se a costura não está retorcida. Às vezes veste a peça, a costura fica mais para frente, então isso é um problema, atrapalha, tá? Bainha, tem que saber o tamanho e fazer? Não precisa, tá? Agora, coisas que vocês podem observar. Se a loja oferece o serviço de ajuste, pode ser uma vantagem, porque se fizer o ajuste e não ficar bom, a loja arca com prejuízo, tá? E lembrar isso, né? Se aquela peça que o cliente gostou precisar de algum ajuste, aquele valor que você planejou ali tem que ver se ele não vai exceder, tá bom? Deixa eu ver meu chat aqui de novo. Eu não agacho, mas eu gostei da dica. Ah, André, eu sou a doidona na loja lá. Até agachar, eu agacho, né? Para ver se a calça realmente funciona, se o short funciona. Sabe uma coisa que eu faço também, gente? Que eu oriento o cliente a fazer, por exemplo, vai comprar vestido ou short, né? Para ver se não está muito curto. Eu mando a pessoa, tipo assim, caiu o lápis no chão, como é que você vai pegar esse lápis? Dependendo do jeito que você se movimentar ali, se apareceu a banda, né, do bumbum, então tomar cuidado, tá? Então, até isso eu observo, tá? Na hora de estabelecer esses critérios. O cinto, se vai precisar de fazer furo, tá? Eu olho isso. Se o sapato precisa de comprar uma palmilha, tudo isso vai entrar como custo extra naquele planejamento daquela peça, né? Então tem que ser chato com tudo isso que eu tô falando aqui, tá? A louca, né, das experimentações. Sim, André, a roupa sentada é a ideal, tá? Então tem que se movimentar. Não adianta vestir uma peça e só olhar no espelho. Pede o cliente para movimentar o braço, para levantar. Outra coisa que você pode observar: levantou o braço, a roupa encurtou muito, considerando a fibra ali, dependendo se a fibra ainda vai encolher, né? Isso tudo vocês têm que observar como critério, tá? Sentou, tá confortável, não encurtou demais, né? Tudo isso é critério na hora de ver se essa peça tem bom caimento ali e se ela tá ok para ser levada, tá? Esfrega do lado de dentro da peça. Se fizer bolinha na hora, né, a peça é ruim. Nunca usei esse truque, mas gostei da dica aí também, Manu. E outra coisa que é bem importante da gente considerar, gente, é também como o cliente reage diante do espelho, né? Vocês têm que ter essa sensibilidade e cuidado para não se empolgar e perceber às vezes que o cliente não está tão empolgado. Eu já falei para vocês, já aconteceu isso comigo. Eu empolguei com a peça, o cliente depois quis levar, na hora de pagar ele ficou inseguro. Falei o motivo, né, o que está acontecendo, a pessoa fala, acho que você gostou da peça, eu fiquei meio sem graça de não levar. Lembra de ser neutro, tá? E de ser técnico, né? Outra coisa que é bem importante, né? Não vá você escolher peças para você. O cliente te pagou para estar com ele, 100% disponível. E o lojista oferece roupa para você na hora, pergunta se você não vai levar nada. Não é o momento de você ficar fazendo compra ali com a sua cliente, tá? Você tem que estar ali à disposição, você tem que estar ali levando e trazendo peça. A pessoa vai vestir a peça, né? Você tem que observar junto com ela. Então, não é o momento de você fazer compras para você, tá? Tem que estar disponível para o seu cliente, ok? Dicas aqui. Pronto. Fez tudo isso, né? Senta com a pessoa, faz a revisão daquela lista, vê o que a pessoa realmente amou, se vai funcionar,
se é interessante levar naquele momento. É um momento de pensar antes de efetivamente comprar as peças, tá? Depois que sentou, pensou, avaliou, aí sim vai voltar nas lojas e fazer as compras. Você precisa voltar em todas as lojas com o cliente? Não necessariamente, tá? Eu costumo voltar, eu costumo estar dentro do meu prazo, assim, voltar né, e esperar o cliente terminar de fazer essas compras. Geralmente a gente faz isso e toma um café, faz alguma coisa, né? E aí você pode partir para as demais etapas, que são acompanhar ajustes de peças, se necessário, né, fazer montagem de looks, o que quer que seja ali, tá? O que é bem importante nessa experiência como um todo, né? É que o seu cliente, ele vai parar para pensar antes de efetivamente comprar, que é uma coisa que ninguém faz também, né? O que restou da lista que não foi comprado vai para o guia de compras, tá? Eu vou falar dele já já. Dicas aqui em relação, né, aos atendimentos presenciais na pandemia, que vocês já devem estar cansadas aí de saber, mas eu trouxe aqui, né, para facilitar. Verificar muitas vezes se a loja está cumprindo, né, o protocolo de biossegurança é importante. Se tem necessidade de agendamento para pré-seleção dessas peças, né? A gente está vendo aí, né, mais um pico da doença, como é que estão esses critérios aí nas lojas, é importante de observar, tá? Muitos clientes estão mais à vontade em lojas que oferecem agendamento, né? Porque aí tem menos contato com outras pessoas. Vocês podem observar isso também, ver se a loja disponibiliza algum tipo de atendimento exclusivo do tipo, tá? Levar os clientes nesse acompanhamento em compras, né? As lojas hoje já estão permitindo experimentação de peças, mas em alguns locais isso está sendo revisto, tá? Então, observar isso aí com cuidado, né? Muitas vezes é difícil ir lá, olhar a peça e não poder experimentar. Lembrar dos paramentos, né? Pode oferecer uma máscara, um mini álcool em gel de brinde para o seu cliente se você quiser, tá? Lembrar aí, se a peça não tiver, não poder ser experimentada aí, né? Lembrar a sua cliente de, né, avaliar bem se vale a pena levar essa peça, observar a possibilidade de troca nas lojas, tá? Isso é bem importante, tá? Tem loja que está oferecendo o condicional no lugar do atendimento presencial, então é um facilitador. Já falei aqui do condicional, não vou voltar nesse ponto, tá bom? Tem loja, gente, que faz o transporte, né, de entrega de condicional, etc. Você pode ver como que você vai negociar isso. Uma coisa que é bem importante vocês se atentarem é para o prazo de devolução dessas peças, tá? E uma dica que eu dou é evitar, às vezes, de atender mais de um cliente no dia para minimizar a sua exposição aí, tá bom? Guia de compras, tá? Muito importante que vocês entreguem um guia de compras ao final em formato digital, tá? Formato digital, não precisa ser impresso não, tá bom? Não só porque, né, folhear papel hoje em dia tá difícil, mas para a gente economizar aí, hoje os atendimentos muito no online, bobagem a gente ficar gastando papel com isso, tá? Porque o guia de compras, ele é pontual, né? O que você vai fazer? Acabou esse processo todo, fez o acompanhamento em compras, o que restou ainda a ser comprado vai para o guia, tá? Então, é para ela comprar os itens pendentes, ela ter essas orientações registradas, tá? Como que você vai formatar esse guia? Na capa, nome da cliente em destaque, nome do arquivo, ou seja, qual o nome que tem que estar lá? Guia de compras, a sua marca, tá? Tem que constar ali e a data. Não precisa ser uma data tipo dia, mês e ano, mas você pode colocar mês e ano, tá? Ou só o ano, tá bom? Índice é um facilitador, né? Eu gosto de ter índice no trabalho, eu acho que isso ajuda a pessoa a buscar o conteúdo do arquivo, tá? Tem ali os objetivos em compras inspiracionais da sua cliente, né? São objetivos que vão facilitar ali ela, que vão trazer para ela a lembrança do porquê dela ter contratado esse trabalho, né? Então, comprar melhor, comprar com viés mais sustentável, ter responsabilidade, evitar o consumismo, ter isso numa página é legal, tá? Em seguida, colocar as listas de compras com os orçamentos, tá? Constando apenas os itens pendentes, ok?
Indicar imagens, né, dos produtos, tá? Pelo menos 3 sugestões de imagem em cada produto. Se você vai ter indicação digital, deixar os links dos produtos, tá? Se for presencial, endereços físicos das lojas, constando o endereço direitinho, tá? Pode colocar isso por slide, tá? Então, vamos supor, tem lá uma bolsa, coloca lá por slide aquela bolsa, 3 exemplos, 3 links ou 3 lojas. E você pode também ter dicas de critérios de compras para aquele produto. Procure uma bolsa que tenha tal textura, tal estrutura, de couro, tá? Ter essas dicas. Pode ser que nesse guia de compras vocês incluam as dicas dos tecidos. Pode ser que vocês queiram incluir aquelas dicas da etiqueta de composição. Isso pode constar também. Constem um agradecimento ao final desse arquivo, tá? Uma mensagem ali do quanto aquele cliente foi importante, etc. No final, uma página com uma foto sua profissional, seu nome, uma mensagem de impacto, né? E as suas funções, o que mais que você faz. E finalizar com as suas informações de contato. Quando a gente fala da lista de compras, gente, vocês podem colocar imagens assim, ó. Eu adoro imagem de site, porque geralmente vem várias facetas do produto, né? Então facilita, vocês podem colocar ali no print, né, dessas imagens, isso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou colocando, né, a pessoa precisa de uma bolsa preta, não comprou ainda. Vocês podem colocar dessa maneira, ó, a bolsa preta estruturada, texturizada, versátil para ocasião diurna e noturna, comunica formalidade, força pela estrutura, a textura traz aproximação, tá? E aí vocês podem ter numa próxima página links aonde encontrar, né? Média de preço ali que a cliente deixou, né, disponibilizada para compra, ou endereço de lojas onde ela pode encontrar produtos similares, tá bom? Ok? Aqui são 3 tipos de bolsas, vocês estão vendo, né? Aqui é um modelo, aqui é um e aqui é outro, tá? Sempre 3 opções, ok? Bom, nós estamos diante de um cenário, né, em que a gente está cada vez mais precisando de repensar o consumo. Tem mais alguns módulos para vocês seguirem. Espero que vocês sejam uma mudança que vocês querem ver no mundo. Quero marcar com vocês um encontro extra para dar um feedback sobre a proposta comercial de vocês. Se vocês quiserem também fazer um modelinho de guia de compras e me enviar para a gente usar nesse encontro extra, fiquem à vontade. Vai ser um encontro em que eu vou dar só orientações para quem me enviou ou uma proposta de trabalho, tá? Ou esse guia de compras. Tudo bem? Eu vou estabelecer com vocês esse encontro provavelmente na semana que vem. Deixa eu até ver aqui já se vale a pena aqui. Pode ser na quinta que vem, gente? Para vocês, esse encontrinho extra? Então, vamos fazer o seguinte, vocês têm até quarta-feira para me mandar, tá? Teve gente que já me mandou, né, a proposta de trabalho, então teve gente que eu já recebi, tá? A Manu já me mandou, Sônia já me mandou. Se quiserem mandar aí algum guia de compras para eu dar algumas dicas, perfeito? Me mandem até quarta-feira. Na quinta-feira a gente faz esse encontro, mas atenção, claro, Ari, não consegui entregar, mas quero participar das dicas. A aula é aberta para todo mundo. Eu tô falando assim, para quem quiser, né, já ter o feedback lá na hora, tá? E aí vai ser na quinta-feira, porém às 20 horas, tá? Porque eu vou dar aula até às 18. Perfeito? Aí eu vou pedir a escola para criar esse link extra aí pra gente. Então, na quinta que vem, 20 horas. Tranks, estarei num hotel, já sabem, né? Aquelas internets maravilhosas. Se não rolar, parto pro celular, tá bom? Gente, vocês têm um ano para concluir o curso, um ano de WhatsApp para tiragem de dúvidas, tá? Sim, Manu, quinta que vem. Na verdade, a nossa última aula mesmo é hoje. Eu é que estou dando essa aula extra, eu dei para a última turma também, como um feedback aí de trabalhos, tá? Estou oferecendo essa aula extra para vocês, do mesmo jeito que eu fiz para a última turma, tá? Querendo ser justa do mesmo jeito, e para trazer esses feedbacks. Sim, passou rápido pra caramba.
Mas vocês ainda têm mais 2 módulos para concluir no EAD, e nós teremos essa aula extra para eu dar os feedbacks dos trabalhinhos de vocês, tá bom? E aproveitem essa aula extra, tipo assim, gente, tem dúvidas? Manda para mim até quarta para a gente fazer tipo um mutirão de dúvidas nessa aula, pode ser? autenticitadevisual@gmail.com, Ari, para quem ainda não tem meu e-mail aí, tá bom? Combinado, amores? Beijo, obrigada pela presença e até semana que vem.